Gente, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Papo Seleto. E dessa vez a gente vai conversar sobre maternidade e liderança. Como é isso? Dá para conciliar? Dá para viver nesse mundo? Não dá? E aí, para isso, eu convidei alguém muito especial, que é a Thaísa. O sobrenome dela é Almeida também, mas não somos primas, né? Quem Conterrâneas, mas não sabe, né? primas. Quem sabe, talvez, né? De Recife também, talvez tenhamos algum parentesco, mas até onde sabemos, não. A gente se conheceu aqui no Rio, coincidentemente, a Thaísa também é de Recife, mas nos conhecemos aqui. E eu convidei a Thaísa porque ela é engenheira, ou seja, já é uma mulher que já vem dentro de uma formação mais masculina, né? Sim, de modo geral, em termos quantitativos. Ela é executiva com mais de 20 anos no setor elétrico, que também é um setor, em sua maior parte, mais composto por homens, né? E ela é casada e mãe de dois. Então, gente, ela tem uma experiência maravilhosa com relação à liderança e à alta liderança, né? Não é só uma liderança de base, mas uma conciliação de uma alta liderança num ambiente um pouco mais masculino, né? Enfim, e ainda é mãe de dois, mãe de um casal, né? Então, ela tem, assim, muita coisa, tenho certeza, para compartilhar com a gente. Thaísa, muitíssimo obrigada, viu, por sua presença. Obrigada a você, Paloma, por esse convite, poder levar um pouco, né, da nossa experiência como executiva, como mãe, como mulher, para inspirar outras pessoas, né, que possam estar com a gente. Exatamente, a ideia é essa aí, ó. Já tem um comentário aqui, a Gi Proença, acho que foi. Ah, Ela já comentou aqui, ela é braba, e é isso mesmo. É por isso que eu a convidei. Inclusive, aproveitando, gente, quem está aqui ao vivo pode aproveitar para também mandar pergunta, comentário, enfim, que aí, quando tiver um espacinho, eu lerei. Thaísa, vamos lá. Por que que, na sua percepção, ainda, né, a gente precisa falar sobre maternidade no contexto corporativo e, sobretudo, quando a gente está num recorte aqui de liderança? O que você acha que ainda é relevante? Paloma, para falar de maternidade, eu diria que a gente tem que buscar um pouquinho de história. Você, como uma grande estudiosa da liderança igualitária, da gestão igualitária, sabe que a gente vive num mundo muito patriarcal, uma cultura patriarcal. E isso surgiu não é por uma questão natural, é por uma questão social mesmo. Tá? E isso vem, se a gente estuda um pouquinho do patriarcado, a gente vê que isso vem lá com 3.000 anos antes de Cristo, quando iniciou a questão da agricultura, a questão das sociedades agrícolas. A mulher, ela tinha aquele papel já diferenciado na sociedade, porque ela tinha um poder maior de criação, da gestação. E se você vai estudar as mitologias gregas, só existiam deuses mulheres. Os deuses homens vieram depois. Então, a gente já tem um poder natural da criação, da gestação. E aí, na hora que começou a sociedade de agricultura, a mulher foi o primeiro nível de submissão hierárquica. Você estuda a história das hierarquias das sociedades, começa aí. Mas se a gente vive, tem uma escritora que eu adoro, até escreveu A Criação do Patriarcado, acho que você deve conhecer, a Gerda Lerner. Ela fala que patriarcado é uma invenção humana. E tudo que é invenção humana também pode ser destruído. Então a gente está no momento, quando a gente fala em igualdade, a gente está no momento de buscar essa quebra do patriarcado, mas que ainda é muito forte. Então, por que se fala tanto em maternidade nos mundos corporativos? Porque a mulher ainda tem um papel de atender à naturalidade dela, que é a gestação, é a criação. Então, o homem não sente isso. Quem está aqui nos ouvindo já deve ter ou experienciado isso, que o pai só é pai na hora que nasce.
A mãe não. A mãe sente o ser criando. Então, tem conexões biológicas muito fortes, energéticas, para quem acredita na parte energética também. Mas se fala muito em maternidade porque a nossa cultura ainda tem uma veia patriarcal muito forte. E uma coisa assim que você falou isso, me ocorreu aqui. Uma coisa que eu percebo também é que a figura da mulher ainda é muito conectada com a maternidade, mesmo ela não sendo mãe. Por exemplo, eu lembro que quando eu era CLT, na época, que eu era gerente, gestora de RH, enfim, trabalhei em algumas empresas, eu lembro assim que eu morria de agonia no Dia da Mulher. Aí vamos comemorar o Dia da Mulher. Aí o cartaz era mulher, mãe, forte, isso aqui. Gente, aí eu sempre dizia, gente, vamos tirar o mãe, porque vamos falar de mãe no Dia das Mães, né? Porque aqui, vamos focar na mulher, porque tem mulher que não é mãe, gente. E não quer ser mãe, nem por isso ela é menos mulher, né? Exatamente, exatamente. E aí eu lembro isso, bom, eu tô aqui no Rio tem 11 anos, isso há mais de 12 anos atrás, né? Eu trazendo isso, aí ficava, poxa, realmente, como se, porque realmente você desassociar, né, esses dois elementos é mais difícil mesmo. Pois é. Então vamos lá. Quais seriam, na sua percepção, os principais vieses ou obstáculos que as líderes mães ainda carregam, ainda enfrentam dentro das empresas? Eu acho que essa questão aquela mãe, hoje em dia, graças a Deus, numa entrevista não se pergunta mais se você quer ser mãe, se você... Mas ainda pergunta qual a idade dos seus filhos, né? Para saber se você vai se ausentar ou não. Então, essa questão do viés que a maternidade leva à ausência ou não à entrega completa do profissional como líder, eu acho que isso é um grande viés para a maternidade. E ninguém fala, hoje em dia, de parentalidade. Por que só se fala de maternidade? Por que não se fala de paternidade? A obrigação é só da mulher de cuidar dos filhos. A gente já tem uma super carga, uma super conexão com a cria, porque a gente gestou, tem a conexão que eles foram gestados dentro da mulher, tem a conexão energética, a gente ainda tem a questão da amamentação, porque o ser humano realmente tem que nascer muito pequenininho, então tem uma gestação exterior por muito mais tempo. E por que não fala em parentalidade? Quando a gente fala em viés, acho que falar de maternidade já é um viés. Porque não as empresas, falando do mundo corporativo, Dia das Mães. Pai, qual é o seu papel como pai na família? Dia dos Pais. Dentro da estrutura familiar. Genitores, quais são os seus papéis como genitores? Então não é falar de maternidade, é paternidade, é parentalidade. Então as obrigações são iguais, sabe? Então eu tenho uma prática na minha família de divisão de tarefas, que tem grupos de atividades extracurriculares que eu, mãe, não faço parte. É a função do pai. Então, o pai que tem que acompanhar se está falando que tem que levar algo novo para atividade extracurricular ou não, é a atividade do pai. Mas ele não está fazendo um favor, ele está fazendo a parte dele. Então, se a gente puder quebrar esse viés de maternidade, de liderança materna nas empresas e falar de parentalidade, a obrigação do casal. Então, trabalhando com grandes equipes, eu sempre falava com os meus colaboradores homens, vocês têm um papel. O filho está doente, não é a mãe que vai para casa, porque você não vai para casa. Então, hoje ela faltou ao trabalho. Hoje em dia a gente tem N ferramentas que permitem a mãe estar mais próxima da criança doente e o pai também. Então, acho que o grande viés é falar em maternidade. Como você falou, 12 anos atrás, falando em mulher forte, mãe. Não, pai forte, genitor, sabe? Educador. Então, a gente começar a colocar isso no meio corporativo, eu acho que é uma grande mudança de cultura em qualquer empresa e no nosso mundo.
Muito bom. E assim, uma ação super simples que qualquer líder, homem ou mulher, deve começar a fazer, zero custo, é simplesmente compreender em casos, né? Uma criança, alguma questão com um filho, ser compreensivo e estimular os homens, pais, a também se disponibilizarem nesse sentido, né? Zero custo para a empresa e assim, pode ter certeza que eu acredito muito nisso, sabe, Thaisa? Quando a gente se torna alguém melhor, seja como pai, como mãe, como tia, enfim, isso desemboca na nossa liderança, a gente se torna um líder melhor também. Então, sensibilizar as pessoas nesse aspecto, acho que também é importante. Agora me conta um segredo. Já houve, abre teu coração agora nesse momento. Você sentiu que já houve algum momento na sua carreira que a maternidade foi vista pelo mundo corporativo como algo, como um empecilho? Sim. Como é que você lidou com isso? Como é que foi? Paloma, os meus 2 filhos não foram gestações simples, eu posso explicar assim. Minha primeira filha foi prematura, ela ficou 30 dias no hospital, então ela quando chegou em casa, ela ainda não tinha nem 9 meses de barriga. Então, quando ela fez 6 meses, tinha que voltar a trabalhar, ela não tinha 6 meses de vida. Então, eu vivi nuances com ela de cuidados especiais que talvez uma outra gestação, uma outra introdução alimentar não fosse tão simples. Então eu tinha, por mais que eu tivesse obrigada, eu tinha condições de ter uma rede de apoio, eu tinha uma estrutura, mas havia momentos que eu tinha que parar o trabalho e continuar de casa, ou eu tinha que atendê-la. E quantas mães de crianças especiais existem que precisam dar uma atenção um pouco mais especial, alguma atividade extra para a criança que do trabalho não dá, né? E o segundo filho, eu achava que a primeira tinha sido o ápice das emoções. Não. Meu segundo filho nasceu com uma malformação renal e ele passou por 8 cirurgias até os 3 anos de idade. Uau. Então, ele com 4 meses de vida fez uma sepse, foi internado numa UTI, com uma parada cardiorrespiratória. Então, foi um caso gravíssimo que por pouco eu não o perdi. Então, era uma criança que eu precisei me ausentar do trabalho. Meu filho está na UTI. Então, hoje em dia, a empresa, por mais que tenha legislação para que a mãe acompanhe a criança, para que a mãe esteja no hospital com a criança, não é sair do hospital, a criança está 100% sarada, a vida que continua. Então, eu percebi que nesses momentos da saúde um pouco mais delicada, de eu viver um ambiente hospitalar, de eu ter que me ausentar, e eram sempre situações de ausência muito graves. Se eu não tivesse uma liderança me acompanhando, uma empresa que entendesse, mas que muitas vezes, seguramente, eu vou dar a Thaís essa missão agora? Não dá. Eu tive oportunidades de abraçar um MBA naquela época, era o que eu queria muito fazer, mas, poxa, eu tinha acabado de ter o segundo filho. Um segundo filho que pedia cuidados especiais, uma primeira filha que era prematura, que ainda estava ainda se movimentando. Tive que abrir mão de muita coisa. Então, essa questão de você priorizar, alguns momentos eu tive que dizer, a minha família, os meus filhos são prioridades. Tive lideranças que entenderam, a empresa pode ter entendido, mas eu senti que naquele momento, se eu não tivesse a maternidade, se eu não tivesse que dar uma atenção especial aos meus filhos, talvez a minha carreira tivesse seguido um outro rumo, entende? Uau, muita coisa, né? Você passou experiências realmente, assim, delicadas. E a maternidade em si já é um furacão, né? Então, é como se você passou por um furacão dentro de outro furacão, né? E o furacão, gente, aqui eu tô trazendo no sentido pejorativo, não. Furacão no sentido de mexer tudo, tirar tudo do lugar, né? Nesse sentido. Eu também sou mãe, de longe, eu não tô falando que a maternidade é ruim, não, de forma alguma. Mas me conta,
dentro de toda essa experiência que você passou, que competências você acha que você desenvolveu enquanto mulher que favoreceram tua liderança também? Paloma, você falou há alguns minutos atrás que na hora que a gente é mãe, a gente descobre um novo mundo. A gente tem um momento muito de autoconhecimento, de autodescoberta. E na hora que a gente se descobre, a gente passa por uma mudança. Ah, então quer dizer que eu não sou mãe, eu não vou passar pela mudança? Vai passar pela mudança. Mas a maternidade, com esse furacão que você fala, ele vem como um catalisador, um acelerador. E é tudo muito intenso e muito rápido. Falando em competências, nossa, eu posso passar o dia inteiro aqui. A gente vai fazer uma live só de competências. O delegar, a adaptabilidade, a flexibilidade, a empatia, o ser exemplo, quando eles crescem mais um pouquinho, né? O ser exemplo, como é que eu vou influenciar se eu não sou o exemplo? E eu acho que algo muito mágico que aconteceu em mim na maternidade foi a perda do controle. Eu era uma pessoa muito controladora, muito rígida, muito planejada. E na hora que eu fiquei grávida, eu li todos os livros. Clássica, né? Li todos os livros, né? Que eu quero um parto, fiz um plano de parto, né? Um parto assim, hoje em dia a gente tem muita informação. Vou ter um parto normal, vou ter um parto assim, um parto assado, vou amamentar, vou fazer isso, aquilo, outro. E de repente, eu saí do escritório pro hospital, porque eu estava perdendo meu bebê. Então, e a mala? Eu perguntei, e a mala que já estava pronta 2 meses antes? Mas peraí, eu não estou pronta para ser mãe hoje. Mas como assim? Como é que vai ser meu parto? Ih, meu marido está longe. Daqui que ele chega, será que dá tempo dele chegar? Ele vai estar comigo na sala de parto? Vai ter parto? Então, naquele momento, eu comecei a observar que eu não controlava nada. Nós somos de uma geração do macarrão de 3 minutos, do trago amor em 10 dias, tudo muito instantâneo. E de repente, você descobre que você não controla nada. Eu tive um bebê e ele teve que ir para UTI. Eu evitava colocá-la no colo, porque cada vez que eu tirava ela da incubadora, ela perdia 20 gramas. Caramba. Então, tem coisas que eu acho que foi a grande lição da maternidade na minha vida. Foi isso. Você não tem controle. Você precisa dos outros. E isso foi muito mágico, porque na hora de delegar, de você também conhecer os seus limites, de dizer assim, eu queria amamentar, uma amamentação exclusiva. Eu já tive uma ruptura muito grande. Tiraram meu bebê de mim, fora do tempo, não foi no tempo certo. Se eu não dormir, eu não vou ter leite para amamentar nos poucos tempos que eu vou ter. Então, foi uma grande escola de descontrole. E com isso, você começa a trabalhar empatia, você começa a delegar, a confiar mais, a se adaptar. A resiliência veio assim, né? Porque você toda costurada tem que ir lá. Tem um bebê que precisa de você. Então, eu tinha imaginado o mundo da maternidade e de repente ela veio de uma forma que não foi nada do que eu planejei. Então, isso me deu muito mais, acho que a resiliência, a forma de fazer as coisas. E eu que tenho 2 filhos, hoje em dia já estão maiorzinhos, ela está com 10, ele está com 8. Agora, mais ainda, porque são 2 seres muito diferentes. O tempo todo você tem que estar trabalhando nas diferenças. E quando a gente leva isso para a liderança, a gente olha a nossa equipe, as pessoas são diferentes. Cada uma tem a sua particularidade, tem a sua história. E você olhar essa individualidade da liderança, essa experiência, você começa a gerir um mundo corporativo, uma corporação dentro da sua própria casa. Então, horário, planejamento, visão de longo prazo. Tudo que você faz com os seus filhos hoje tem um planejamento estratégico
comportamental ou às vezes financeiro de daqui a 10, 15 anos. Quando eu falo de patriarcado, feminismo, eu prego uma nova cultura dentro de casa, que eu quero que os meus filhos cresçam, tanto ela como mulher, ele como homem, cresçam vivendo e vendo esse mundo de forma igual, igualitária. Então, isso aí não é só de curto prazo. Isso é visão de longo prazo. Tudo que você faz hoje é para colher daqui a um tempo. E quando a gente leva isso para as corporações, te dá uma visão muito integrada, uma visão ampla. Então, você trabalha com uma visão da importância de cada membro naquele grupo. Então, falar em competências que a maternidade trouxe, eu acho que tudo. Porque a gente muda muito depois que a gente vira mãe. Não que uma mulher que não decida ser mãe, ela não vai ter essas mudanças, vai. Mas não na velocidade que a maternidade traz. E a minha trouxe com avalanche, né? Não foi uma avalanche. Então, eu acho que eu me tornei uma líder muito mais humana. A maternidade me trouxe humanização. Nossa, não tem coisa linda. Não tem cobrança, tem resultados, como a maternidade também tem. Se os meus filhos querem colher o bombom da vida, eles têm que entregar o resultado, eles têm que fazer as missões dele, da família. Quer fazer a tarefa de casa, quer ir para a escola, quer tomar o banho na hora certa, quer cuidar do seu próprio corpo, para poder coletar o bombom da vida. E isso, no mundo corporativo, é a mesma coisa. É isso. É lindo isso, assim, de verdade. Isso me deixa muito emocionada ouvir isso. E eu me identifico muito, sobretudo, com o que você trouxe do controle, né? Que a maternidade mostra que a gente não tem controle nenhum. Você falou isso, eu só lembrava, tem no mínimo, né, 3 ultras que são muito importantes na maternidade. Uma delas eu esqueci agora o nome, mas é uma para ver se há algum comprometimento e tal, esqueci o nome. E aí eu lembro que você entra, meu Deus, como é que vai ser essa ultra? Você não tem controle nenhum, né? O que eu posso fazer? Não esquece, não tem mais o que você pode fazer para isso. E isso, assim, me ensinou muito também. E eu super, assim, concordo o quanto a maternidade e a paternidade tornam a gente mais humanos mesmo. E é como você falou, assim, perfeitamente. Tem gente que acha que líder humano é ser bobão, né? Nada disso. Líder humano é entender que eu estou lidando com uma pessoa e entender que essa pessoa está dentro de um contexto organizacional que exige, né, certas questões e tal. E a liderança humanizada traz muito mais resultados. Isso é fato, né? Tem nem o que discutir aqui. Ó, a Gi falando, absurdamente humana e competente. Referência. A Gi trabalhou comigo, ó. Uau, olha, tá vendo, gente? Isso não é só... Temos uma confirmação aqui. Eu não conheço a Gi, mas temos aqui uma testemunha de que realmente o quanto essa mudança favoreceu, né? Mas, Thaís, eu tô curiosa aqui. Você passou a sua maternidade, sua experiência foi mais delicada, digamos assim, a partir, né, dessas questões que você trouxe. Mas ainda assim, você ascendeu muito na sua carreira, né? Você chegou num cargo de executiva, de alta liderança, uma liderança executiva. Me conta, menina, como é que foi assim essa equação? Como é que você conseguiu, no meio disso tudo, ainda assim ascender? Dar dicas, dar orientações para o pessoal que está ouvindo a gente. Paloma, eu quando tive o meu primeiro filho, a minha primeira filha, eu já era executiva. Quando eu tive o segundo, durante a licença maternidade, houve uma reestruturação e eu fui promovida durante a licença maternidade. Então eu voltei numa nova missão, numa nova função e com um bebê que tinha acabado de passar por N problemas de saúde. Então, para mim, foi muito mágico. Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa.
Eu acho que eu sou um ponto fora da curva, que eu não tenho essa culpa. Porque quando eu tô com eles, eu tô tão entregue, tô tão inteira, que no momento que eu me afasto deles, eu não sinto essa culpa. Porque antes de eu ser mãe deles, eu era Thaisa, eu era executiva, eu era aquela pessoa que era feliz fazendo o que fazia. Eu nunca disse, mamãe vai trabalhar porque tem que ganhar dinheiro. Não, mamãe vai trabalhar porque mamãe é feliz trabalhando. E para mamãe ser feliz com vocês, mamãe precisa estar feliz no trabalho dela. Então, para mim, como líder, voltar, parece até uma coisa um tanto egoísta falar disso, mas voltar a trabalhar numa nova missão é resgatar a mim mesmo. Porque na hora que a gente é mãe, que a gente passa por aquele furacão, por aquele turbilhão, a gente parece que a gente se esquece quem a gente era. Sabe? Então, para mim, foi muito mágico me resgatar. E ao mesmo tempo, dá uma dica. A dica é você ser inteira em tudo que você faz. Então, quando eu estava no trabalho, eu estava confiante que as crianças estavam sendo bem cuidadas. E eu estava inteira no trabalho. Então, no meu planejamento, na minha agenda, eu tentava ao máximo entregar o máximo possível durante aquele período. E quando eu estava em casa, eu me entregava a eles. Você sabe que às vezes na alta liderança a gente é acionado fora do horário, acontecem urgências. Tudo bem. Da mesma forma que no momento que eu estava no trabalho, acontecia uma urgência doméstica, eu tinha que atender. Então, eu sempre vi isso tudo com muito equilíbrio. Então, nesse momento, eu estou tirando uma horinha dos meus filhos para atender uma emergência corporativa. Quando eu estiver no mundo corporativo, atender uma emergência doméstica, uma emergência dos meus filhos, é uma compensação. Mas o importante é que eu estou inteira. Então, para mim, foi muito mágico. E como eu aprendi a delegar na maternidade, você conseguir trabalhar de forma mais inteira com a equipe, delegando, trabalhar uma liderança situacional, onde você respeita aquele técnico que ele ali é o líder daquele momento, ele é o líder daquela atividade. Então isso até empoderou muito mais as equipes. Eu voltei uma líder e uma pessoa, uma mulher melhor. Eu consegui enxergar no meu time muito mais potencialidades. E era uma troca. Eles me faziam bem, eu fazia bem a eles. Da mesma forma que a maternidade e os meus filhos me faziam bem em casa. Então, olhar como o trabalho, como um pedaço de mim, o mundo corporativo como um pedaço de mim, algo que me completa, que me faz feliz, que me faz bem, eu acho que foi a receita mágica de deixar essa culpa de lado. Cara, muito bom, muito bom. Porque é nossa identidade, né? Algumas mulheres, quando se tornam mães, é como se perdesse os outros aspectos da identidade e agora é só mãe. Não, mãe é uma coisa que foi acrescentada a essa nossa identidade, né? E ter essa noção, muito, muito bom, muito bom. O que você trouxe também de estar presente, né, para que essa culpa não exista. Me lembrou um episódio, tem uns 2 anos isso, talvez. Eu estava num cliente dando um workshop, uma sala repleta de líder, e aí o meu celular estava com a minha cliente, a moça do RH. Ela, não sei porquê, o celular estava com ela, enfim. E aí o celular tocou, aí ela tava no silencioso, né? Mas aí ela me chamou, ela disse, ela interrompeu assim, Paloma, é do colégio da sua filha. Aí na hora, tipo assim, o colégio nunca me liga. Na hora eu disse, gente, com licença, 1 minuto, porque eu vou atender. E aí eu atendi, minha filha estava com febre, isso é raríssimo de acontecer. Enfim, falei com o Adriano, meu marido, para Adriano foi buscar ela na escola. E assim, eu não atendo, é isso que você falou. Eu não atendo, outra ligação eu não atenderia, né? Mas, cara, da escola da filha... Deixa eu dar um parênteses aí. Fala. Olha o patriarcado aí. A escola, na minha escola também, primeiro liga pra mãe. Se a mãe não atende, liga pro pai.
Sim. Então, assim, essa conexão da maternidade, ter uma responsabilidade velada maior, é sempre assim. Sim. Sempre assim. Então, olha só como isso é uma. Você trouxe esse exemplo, mas isso acontece na vida de todo mundo. Primeiro liga para a mãe, depois liga para o pai. E nada mais comum do pai dizer assim: gente, licença, porque minha filha está com febre na escola, eu vou ter que buscá-la na escola. Você escuta isso muito raro no mundo corporativo. Uhum. Uhum. Muito raro. Então, e muitas vezes eu já fiz isso. Eu ligava pro pai das crianças e dizia: como é que está a sua agenda? A escola me ligou. Como está a sua agenda? Vamos ver quem está com a agenda mais flexível para ir buscar. Chegou um momento que não estava. Sim, tenho uma rede de apoio de avós, de tias, de vizinhos, tenho muitos amigos que já me socorreram. A vizinha era tão legal como se fosse minha irmã da família. Então, criar esse mundo de apoio, como você, sou de Recife, moro no Rio de Janeiro, minha família não mora aqui, só tenho a família do meu marido mais próxima. Então, trabalhava no Rio, morava distante, em Niterói, mas para quê? Para que ficasse perto de uma rede de apoio para eles, para poder estar inteira no trabalho. Então, você delegar, pedir ajuda, é mágico também. Você saber, não dou conta, tudo bem, vou pedir ajuda a alguém. Isso é importante na maternidade. Muito importante. E naturalizar, né? Tipo, isso depois, quando eu atendi a ligação e tal, voltei para o workshop. Eu interrompi o workshop, né? E voltei. Eu disse, gente, desculpa, tá tudo resolvido agora, vamos e tal, tal, tal. E assim, foi muito legal a acolhida do grupo dizer, imagina, Paloma, tem que atender mesmo. Telefonema da escola do filho, tem que atender aí, tá tudo bem. Aí eu achei legal, no final do workshop, perguntar, e aí, a filha tá bem e tal. Então, assim, isso precisa ser mais naturalizado, né? E não, enfim, uma interrupção, estou aqui atrapalhando, desculpa por ser mãe, sou mãe, né? Isso precisa ser realmente naturalizado. Agora me conta, além disso, acho que a gente até já trouxe alguns aspectos, mas o que é que você acha que no mundo corporativo os homens e mulheres precisariam saber sobre os desafios das mães no meio de trabalho? O que é que você acha que é importante que outra galera aí no mundo corporativo saiba? Eu acho que algo muito importante, Paloma, é falar de empatia. E quando a gente fala de empatia, empatia por conceito é se colocar no lugar do outro. Mas quando eu, com minha história, me coloco no lugar do outro, quando o outro tem outra história, é muito difícil. A gente falou aqui de rede de apoio, mas quantas mães não têm rede de apoio? Quantas mães têm limite? Quantas mães são solos? Quantos pais são solos? Eu não gosto de falar em mãe e pai, porque hoje em dia a gente tem casais homoafetivos, que tem duas mães, dois pais. Então, os genitores, eles fazem esse papel, às vezes sozinhos, sem redes de apoio. Então, como é que a gente pode se colocar no lugar do outro se a realidade do outro é diferente da minha? Então, eu acho que esse julgamento, quando a gente fala dessa empatia de se colocar no lugar do outro, isso aí é muito difícil. Então, quando fala em desafios de mães, é colocar na cabeça que a gente vive numa sociedade patriarcal. Então, eu acho que se a gente pensa assim, olha, estão ligando para a mãe primeiro da escola, porque a gente vive um mundo patriarcal, eu acho que isso explica muita coisa. E o entendimento, a empatia vem mais fácil. Entende? Legal. E isso torna, cara, e trabalhar essa questão junto à equipe, junto às pessoas da organização, não ganha apenas na maternidade, ganha para a própria organização, né? Enquanto líderes melhores, e aí líderes melhores, são equipes melhores, resultados melhores, uma cascata, né, de consequências. Mas vamos lá, tem algo que eu tenho curiosidade, eu quero ouvir você. A gente já falou que isso está talvez um pouco mais naturalizado, como eu trouxe o próprio exemplo, né, que aconteceu com pessoas
super apoiaram e tal quando a escola ligou. Mas me conta, hoje eu percebo várias práticas organizacionais, né, com relação a isso. Na sua vivência, quais foram as práticas que realmente mais fizeram sentido, mais agregaram? E que você estimularia, né? Paloma, eu acho que o trabalho remoto hoje é uma prática muito relevante para as empresas. Então, não ele exclusivamente remoto, tá? Mas quando a gente fala em esse caso da filha que estava com febre na escola, que o seu marido foi buscá-la na escola. Na hora que ele acolheu ela, levou ela para casa, medicou ela, o trabalho remoto permitiu que ele sentasse e continuasse produzindo. Ele estava tranquilo que a filha estava insegura, que a filha estava segura, estava medicada, estava num ambiente controlado e ele estava conseguindo, naquele momento, se dedicar ao trabalho. Não ter o trabalho remoto, ele estaria fora do ar. Então, isso permite os pais e as mães, os genitores, poderem ficar perto dos filhos, conseguir contornar problemas simples, uma dor de ouvido, outros... Ou até já houve casos de eu entrar em reuniões com algumas pessoas no hospital, acompanhando algum parente. Você ouviu o barulhinho do pu, pu, da maquininha da UTI ou da bombinha. A gente já vivencia isso com outras pessoas. Gente, essa pessoa está no hospital. Mas o trabalho naquele momento talvez estivesse fazendo um bem a ela no momento que ele estivesse. Então, essa evolução do trabalho, a gente poder trabalhar em qualquer lugar, eu acho que isso foi um ganho muito grande para a empresa. Né? Quantos colaboradores torceram um pé, não podem ir presencialmente, mas remotamente ele está apto a trabalhar. Então, eu acho que isso foi um ganho para a sociedade como um todo. E a gente continuar falando, acho que o ganho da maternidade com 6 meses, até respeitando essas diferenças da evolução nem toda criança tem introdução alimentar com 6 meses, cada criança é diferente, cada ser humano é diferente. Então, isso foi uma evolução. Mas eu acho que a cultura organizacional evoluiria mesmo quando olhassem os genitores como genitores. Como os dois como responsáveis por uma família, para poder ter esse equilíbrio, entendeu? Thaís, você tocou assim num ponto extremamente relevante, a cultura organizacional. E assim, de fato, não vai adiantar uma intervenção do RH, vamos fazer um programa não sei o que do RH. E a cultura majoritariamente não contribuir. E majoritariamente, quem cria a cultura? A alta liderança. Então, não é apenas a alta liderança, mas sobretudo a alta liderança. Então, se essa liderança não tiver essa mentalidade, isso não vai. E se essa liderança tiver o viés cultural apenas das vidas e das histórias de vida deles, como é que ele vai praticar empatia com todos os colaboradores que têm outras histórias de vida? Exatamente. Então, essa questão da empatia, eu acho isso algo muito, muito delicado e que deveria ser mais falado. Exatamente. E se algum líder, homem ou mulher, torce o nariz para esse nome empatia, achando que essa empatia é ser bobão, né? Sai. Você está perdendo, com essa mentalidade, você está perdendo muitíssimo espaço na sua liderança. Né? Porque a empatia, ao contrário, traz resultado. Óbvio, quando aplicada de forma... Todo o excesso é ruim. A falta e o excesso são ruins. Então, a empatia bem aplicada de forma realmente equilibrada, nossa, isso é uma ferramenta, assim, super importante para a liderança, né? Como que você acha que as mães em posição de liderança, e eu acho que, sobretudo, isso vai se sofisticando mais conforme você cresce, né, nessa liderança, como que você acha que essas mães podem cuidar da própria saúde mental
nessa conciliação, né, de alta demanda profissional com maternidade? Paloma, como você, eu também tenho as minhas mentoradas, tenho as minhas clientes de coaching e te falo, 100% das mulheres que são mães, em algum momento, traz essa questão para a mesa. Sempre. Somos uma só, né? Somos uma Sempre. E por quê? Porque é essa cultura de querer dar conta de tudo. É entender que em algum momento tem pratinho que vai ficar sem velocidade. Você empurra um, empurra outro. Eu brinco com essa história dos pratinhos, porque é assim que eu falo com elas. Gente, tem uma hora que um pratinho, você não consegue rodar 20 pratinhos ao mesmo tempo. Um deles vai cair, depois você vai lá, cola, consegue rodar de novo. E tudo bem. Tudo bem. Agora, como é que eu consegui fazer isso? Agendando. Planejamento. Por mais que a gente tenha um descontrole da vida, a gente tenta planejar. Da mesma forma que, como líder, eu tenho na minha agenda horário para interagir com a equipe, eu bloqueava a agenda para tomar café com a equipe. É a hora que eu tinha para sentir a equipe. Eu tenho um horário para mim. Ah, não tenho tempo. Eu acordo 5 da manhã. Já que de 8 às 8 eu não tinha tempo, o meu dia começou mais cedo. Para ter esse espaço para mim. E na hora que a gente começa a se reprogramar, eu tenho várias mentoradas que conseguiram fazer isso. Eu fico super feliz, que assim, eu fico mais inteira. Porque se eu não cuido de minha saúde mental, a minha saúde física vai pedir socorro. E eu não vou conseguir ser a Mulher Maravilha. Então, a mulher morta, a mulher doente, não vai conseguir rodar pratinhos. Na hora que você tem essa autoconsciência, você se prioriza. E marca na agenda. E acho que a palavra é essa, prioridade mesmo. Prioridade. Prioridade. Não existe, sabe, alguém diz, não tenho tempo, tá? Recentemente, inclusive, eu estava com uma mentorada, uma líder, aí eu disse, beleza, uma sessão foi só pra gente entender a agenda dela. Eu mandei um planner digital, vamos lá, de 6 às 7, 7 às 8, bem quebradinho assim, vamos lá, o que é que você faz nesse horário, tá fazendo o quê? No final, eu disse, agora olha pra tua agenda semanal e ver quanto tempo tu tá dedicando pro trabalho, quanto tempo tu tá dedicando pra tu mesma. Porque ela era assim, eu brinquei com ela, assim, que era um perfil muito executora, só que ela precisava dar uma desacelerada, senão ela podia ter um burnout a qualquer momento, sabe? E eu disse, olha agora pra tua agenda, me fala. E aí ela viu, ela disse, gente, eu não tô na minha agenda. Eu não tô na minha agenda. Olha que fala significativa. A gente realmente precisa se inserir. Infelizmente, a gente Acabou. Mas eu não quero finalizar sem duas perguntas que eu acho super importantes para você. Primeira, que conselho, né, que, enfim, você daria para líderes que são mães e para líderes que trabalham com mães? Que conselho final você daria? Líderes que são mães, eu diria, se priorizem. E se conheçam. Porque você vai ser uma líder melhor, uma pessoa melhor. E uma mãe melhor, né? E uma mãe melhor. E quando você fala líderes que trabalham com mães, eu diria assim, líderes que trabalham com colaboradores, que são pais e mães, lembre que eles têm responsabilidades iguais. Então, todos os meus colaboradores, homens, eu lembro, você é pai. Então, você saber Eles falam, meu filho está doente, minha mulher está em casa. E você está fazendo o que aqui? Então, amanhã você vai trocar com ela. Então, você, quando começa dentro do ambiente de trabalho, fazer essa troca e chamar para essa responsabilidade, na hora que ele tem uma harmonia no lar, uma harmonia familiar, ele vai entregar melhor. Exatamente, concordo. E não vai ser uma hora a mais ou a menos que ele foi buscar a criança com febre na escola
que vai mudar o seu dia a dia. Porque na hora que o cirquinho estiver pegando fogo e você precisar dele, 1 hora a mais, 1 hora a menos, ele vai estar inteiro com você. Então, quando você se entrega por inteiro e faz as coisas por inteiro, o retorno vem. Concordo, assim, totalmente, totalmente. Concordo totalmente. Agora, independente do tema, tá, Thaís? Eu tô fazendo para todos os meus convidados. Independente do tema, independente da mesma pergunta. Então, assim, não precisa ser necessariamente ligado à maternidade, mas eu queria saber de você. Se você pudesse dizer uma frase, um conselho, uma orientação, enfim, que todo líder, na sua opinião, deveria ouvir pelo menos uma vez na vida, o que é que você diria? Eu diria líderes e colaboradores, Paloma. Quem já trabalhou comigo sabe que eu falo isso. Invista em você, no seu autoconhecimento. Essa é a frase. Da mesma forma que você pensa que você precisa ter uma pós-graduação, um MBA, você precisa desenvolver suas competências. E cada vez mais, com o mundo de IA que está chegando, está assustando, está panicando muita gente, o técnico a IA vai dar. Mas o comportamento, a competência, só você consegue. Então, se você não dedicar um tempo para se conhecer e para se desenvolver como ser humano, como colaborador um dia vai ser líder. Quantos líderes você encontra por aí que caiu na cadeira de líder e que não tem as competências prontas, nem para ser um colaborador sênior, porque nunca teve tempo ou nunca teve interesse em desenvolver isso. Então, eu acredito muito que todo mundo, da mesma forma que pensa em fazer um MBA, fazer uma pós-graduação, deveria também colocar na sua lista de prioridades se conhecer e se desenvolver como pessoa. Total. E assim, quando eu tô dando workshop ou aula, enfim, Thaís, eu sempre falo, né? Qual o papel? Eu sempre brinco com essa pergunta. Primeira pergunta, né? Pergunta clichê, parece boba. Eu digo, gente, qual o papel do líder? Vamos lá. Fala aí pra mim, qual o papel do líder? Aí eles vão falando, desenvolver pessoas, inspirar, trazer resultado. Aí eu vou anotando. Eu digo, vamos categorizar aqui todas essas respostas que vocês me trouxeram. Vamos categorizar. Aí fica sempre, até agora, Thaís. Eu tô dando agora spoiler, pode ser que algum aluno depois mude, né, por causa do spoiler. Mas até agora, 100% das vezes que eu perguntei, aí as categorias são gestão do outro, gestão de pessoas e gestão do negócio. Mas, gente, o papel do líder tem 3 pilares. Gestão do outro, gestão do negócio e gestão de si. A liderança começa com a gestão de si. E a gente sempre esquece disso. Na verdade, tem gente que talvez nem saiba, né? Mas esse é exatamente o primeiro degrau. Estamos muitíssimo alinhadas nessa nossa visão de liderança. Thaísa, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu acho muito bom dividir com você. A parte 2, porque... Vamos fazer a parte 2. Ainda tem muito assunto, ó. Tem algumas mensagens aqui carinhosas. A Juliana maravilhosa. A minha mãe. Mãe é mãe, né? Então. Josi tá em todas. Tá em todas. Ela está dizendo parabéns para essas mulheres inteligentes e sábias. Então, Thaísa, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada também, Paloma. Foi um prazer estar aqui com você. E que a gente faça parte 2, parte 3, parte 4. Vamos fazer algumas casadinhas aqui. Amém, faremos. Gente, para vocês que ficaram com a gente até aqui, muitíssimo obrigada. Siga o Papo Seleto no YouTube. Digita @paloma.aceleta, é o mesmo nome do meu Instagram, meu canal do YouTube. Já se inscreve lá para não perder nenhum conteúdo do Papo Seleto. E também no Spotify, a gente também tá no Spotify. É só você digitar lá na lupa Papo Seleto, que você vai ter acesso também a todos os episódios do Papo Seleto. Inclusive esse, que em breve estará disponível. Eu vou avisar para vocês lá no Instagram. Um beijo para todos. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada.